Olá, Paz do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em Síntese Podcast, Momento Pedagógico, esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para o enriquecimento da sua aula de EBD. Nesse espaço aqui, tratamos especificamente da lição de juvenis, lição essa da faixa etária de 15 a 17 anos, e que estamos com um tema geral que diz Conhecendo os Fundamentos da Fé Cristã nas Epístolas Gerais. Então, vamos caminhar pelas epístolas gerais. Já passamos pela Epístola aos Hebreus, tivemos a lição 1, 2 e 3 sobre ela, e agora entramos agora na lição de número 4, a qual entraremos em outra epístola. Mas sou grato a Deus pela presença do meu amigo e irmão Lucas Vitor. Paz do Senhor, Lucas. Pode ser o Paulo, pode ser a todos que nos acompanham. Graças a Deus estamos aqui em mais uma lição. Amém. Lucas, a lição de número 4 tem por título Mais que Vencedor, Provas e Tentações. Esse é o título da nossa lição, que também nos traz três objetivos. O primeiro, expor a distinção entre tentação e provação. O objetivo número 2, abordar sobre a origem das tentações e por que elas surgem. E o objetivo número 3, analisar sábios conselhos para vivermos vitoriosamente. Esses são os três objetivos que permeiam a nossa lição. Antes de entrarmos nas dicas, como eu sempre digo aqui, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe. Nesse espaço aqui, especificamente, é o espaço destinado às dicas pedagógicas, mas aqui também tem o espaço da aula em si. Os professores vão para e passo cada ponto da lição abordando os conceitos. Lucas, que dica você traz aqui para os nossos professores e alunos que estão conectados? Amém, graças a Deus. A lição que nós trabalharemos, com a graça de Deus, neste domingo é riquíssima. Eu mesmo já tive a oportunidade de ministrar esse mesmo tema em outra ocasião. Acredito até que na sala de jovens, não na de juvenis, mas é um tema muito bom, muito rico. E para a melhor elucidação da temática, porque a grande ênfase, né, da temática é focar em provas e tentações e mostrar que as duas coisas são diferentes. Elas não são sinônimos, não é? Elas são diferentes entre si, apesar de que elas podem se conectar dependendo do contexto, do momento, né, da circunstância, mas elas são diferentes e elas produzem consequências diferentes, né, na vida do crente. Então, a grande ênfase, talvez, do professor na sua aula de domingo seja mostrar com clareza a diferença bíblica, não é, entre uma coisa e outra e as suas consequências e por aí vai. Né? Então, pensando nisso, eu gostaria de propor aqui uma. Talvez ela não se enquadre nem exatamente no quesito de dinâmica, mas é mais uma uma dica pedagógica que eu acredito que é bem interessante para que o professor ele possa botar em prática na introdução da sua aula. Né? O objetivo do professor, pelo menos dentro ali do tópico 1, caminhando para o tópico 2 e 3, mas eu acredito que ele já pode fazer isso no tópico 1, é mostrar a diferença entre provas e tentações. E para isso, eu gostaria de sugerir que o professor levasse para a aula dois objetos. Né? O primeiro objeto é uma caixa de presente. E o professor levaria a caixa de presente mais enfeitada que ele pudesse levar. Né? Uma caixa bastante enfeitada, com laço vermelho, purpurina, o que ele tiver à sua disposição. Né? Uma caixa de presente que chame a atenção, que seja bonita, muito agradável aos olhos, né? E que encante qualquer pessoa que vê. Então, o professor levaria essa caixa de presente. E o segundo objeto seria um peso de academia. Né? Não precisa ser um peso muito pesado. Né? Pode ser aqueles halteres de 1 quilo, 2 quilos, eles são leves, né? Talvez não seja tão fácil de você conseguir, professor, mas foi o objeto que eu pensei, porque esse peso de academia, ele é o contrário do que é a caixa de presente, né? Ele não chama atenção, ele é desagradável e a maioria das pessoas que treina não costuma gostar dele, né? Porque ele envolve esforço físico. Então, ele não é lá o objeto mais agradável de todos. Mas aí você levaria esses dois objetos e você poderia perguntar tanto para um aluno como para a classe inteira
né? Mas seria interessante você perguntar ali a um aluno qual dos dois objetos ele gostaria de escolher, qual dos dois objetos ele preferiria. E pode ser que até que ele pergunte o que é que tem dentro da caixa de presente. Você não vai dizer a resposta. Você vai dizer que não pode revelar o que tem dentro da caixa de presente, né? Mas é uma caixa de presente. Mas você não pode revelar o que tem dentro. E aí você faz a pergunta a ele, né? Qual dos dois você escolhe? A caixa de presente ou o peso de academia? E talvez, né? Mas eu quero crer que muito provavelmente isso aconteça. Conhecendo os meus alunos, eu sei que eles escolheriam a caixa de presentes, né? E talvez os seus alunos aí no domingo escolham a caixa de presente. E aí o que é que terá dentro da caixa de presente? Né? Absolutamente nada. A caixa estará vazia. E aí o seu aluno vai escolher a caixa de presente, ele vai ficar super animado, com um sorriso muito aberto, e achando que tem ali algo muito grandioso. E quando ele abrir, não tem nada, zero, né? E o que é que você vai ilustrar, né, com esse primeiro momento? A diferença entre uma tentação e uma prova, né? A tentação é como essa caixa de presente, né? Ela é muito agradável aos olhos, ela parece ser interessante, chama atenção, mas no final das contas ela só provoca o vazio, não é? Ela gera pecado, gera coisas ruins. E olha que nós nem colocamos necessariamente coisas desagradáveis, né, dentro da caixa de presente, porque é um tom mais ilustrativo, né? Mas a tentação não produz nada bom. É isso que nós queremos chamar a atenção. A tentação não, quando você a aceita, né, ela não produz nada bom. Em contrapartida, o peso de academia, ele não é muito querido, ele envolve esforço físico, mas apesar de ser até algo um pouco desgostoso, à medida que você se exercita com aquele peso, esse peso produz algum benefício para você, né, para a pessoa. E é esse o grande ponto, né? Enquanto a tentação ela parece boa, agradável, mas na verdade ela não produz nada, muito pelo contrário, só gera frustração, pecado, o peso da academia, que nesse momento está sendo representado pelas provações, ele produz alguma coisa boa, ainda que à medida de algum sofrimento, né? À medida de alguma dificuldade, mas ele produzirá coisas boas. Então, esse momento inicial, já na introdução, essa ilustração pedagógica, serviria para que você, professor, pudesse já esclarecer logo de início, não é, os dois conceitos, e aí, a partir disso, ir aprofundando com mais profundidade teológica, bíblica, não é, as consequências, as definições, né, de cada um, e aí incrementando a sua aula. Então, a minha dica para a aula desse domingo seria essa. Amém, Lucas. Muito valiosa essa dica, essa comparação entre os alunos terem aí a percepção, né, provas e tentações. Eu acho que isso vai clarear a mente dos juvenis. Eu tenho uma dica também para essa lição de número 4 e como eu já falei aqui anteriormente, na lição de número 3, quando a gente olha o índice das lições, a gente percebe que elas estão divididas pelas epístolas, né? Como eu já falei anteriormente, até em outra aula também, a lição 1 e 2 é na Epístola aos Hebreus. As lições 4, 5 e 6 relacionam-se com a Epístola de Tiago, né? A 7 e a 8, 1 Pedro, e assim por diante a gente vai chegar nas outras epístolas. Mas a lição 4, 5 e 6 refere-se à Epístola de Tiago. Então, o que eu acho importante para essa aula é que o professor faça a ambientação dos alunos para a gente adentrar nessa epístola. Aí você me pergunta, e como seria essa ambientação, né? Aqui a gente já trabalha com esse canal Bíblia Projeto, o Bible Project, e eu acho que seria de suma importância, professor, se você tiver a disponibilidade de reproduzir o vídeo lá do canal sobre Tiago. Um videozinho relativamente curto, de 8 minutos. A carta de Tiago. E ele vai explicando. Nome em português. Se você olhar no vídeo,
Aqui eu não vou passar o vídeo todo, mas aqui é só para ilustrar que tem esse vídeo e seria interessante você passar esse vídeo. Aí você pode dizer, mas eu não tenho a disponibilidade de passar o vídeo na sala. Você pode entrar no canal deles, aliás, no site deles, e retirar esse mapa mental, imprimir e levar para os seus alunos e fazer ali essa ambientação, que eu acho que vai ser de suma importância para eles entenderem, né, o contexto, o que é que Tiago estava tratando, por que ele está falando de provas e tentações, porque nas próximas lições vamos falar de fé e obras, né? Porque ele trata esses assuntos. Então, eu acredito que é de suma importância fazer esse trabalho. Então, essa é a dica que eu trago para essa aula de número 4. Lucas. Amém, Paulo, graças a Deus, né? Para encerrar aqui a minha participação, eu encerro dizendo que a importância dos mapas mentais é gigantesca no aprendizado. Se você não puder reproduzir o vídeo, como o Paulo disse, como o Paulo mencionou, se você puder trazer o mapa, ele é muito útil, muito útil. Então, eu acredito que dentro do processo aí de aprendizagem, visando uma aula mais lúdica, mais interativa, né, com um rendimento de aprendizagem até maior do que uma aula somente expositiva, né, eu acredito que o professor só tem a ganhar baixando o material, levando o mapa, né, trazendo esses elementos mais lúdicos para que os seus alunos eles possam não somente ser impactados, não é, no domingo, mas sair dali absorvendo o conhecimento de uma forma mais clara e mais persistente, não é, digamos assim. Amém. Então ficamos por aqui, aguardamos você na próxima aula. Acredito que vai ser bênção de Deus, como assim é em nossas vidas. A paz do Senhor e até a próxima aula.